Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Lord Marksman de Vanadis, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Luau. Links na descrição do vídeo. Cavaleiro Ninja. Capítulo 3. A lenda contou a história da fundação do reino de Asvarra 300 anos atrás. Artorius e 12 cavaleiros da Távola Redonda uniram forças para conquistar a ilha de Asvarra. Os homens que seguiram o rei eram especiais e assim abençoados pelo Dragão Vermelho. Cada um tinha sua própria história única para contar, acrescentando muito à lenda. Quando Naruto leu a história pela primeira vez, ele pensou que era como a lenda da fundação de Zekted. Como parte de seus estudos, foi convidado a ler histórias sob a orientação de Limalicha. As sagas fundadoras de Zekted e Asvarri também fizeram parte do material. Na saga fundadora de Zekted, a história também começou há 300 anos, quando o Senhor da Guerra reinava. Um homem que se chamava Dragão Negro deu 7 armas a 7 mulheres. Cada um desses 7 clãs os liderou e os clãs sob sua liderança para invadir as áreas circundantes, lançando as bases da nação. Juntos, as 7 princesas da guerra e os 12 cavaleiros da Távola Redonda serviram assim aos seus reis fundadores há 3 anos. Eles foram os escolhidos que foram inspirados pelos deuses e receberam poderes especiais para ajudar o rei. A diferença foi que os 12 cavaleiros da Távola Redonda desapareceram da história, enquanto as 7 princesas da guerra ainda tiveram sucessores hoje. Na sequência destas explicações, Guinevere indicou que este homem tinha aparecido há apenas 3 meses. A jovem disse que ele fingiu ser o ancestral Artorius e liderou seus cavaleiros, fingindo ser o legítimo governante de Asvarri, e que estava prestes a conquistá-la. Além disso, eles apareceram pela primeira vez em uma cidade a sudoeste de nossa capital, Colchester, que caiu em menos de um mês, matando a maior parte da realeza asvariana. Guinevere explicou com uma expressão triste. Pelo menos ela não estava mentindo para Naruto e os outros. O jovem olhou para Limalicha, que piscava frequentemente com sua expressão habitual. Ele entendeu que seu amigo também estava confuso. Ela não sabia como reagir ao que acabará de ouvir. Meu pai, meus irmãos e até meus irmãos mais novos foram todos mortos. Eu sou o único que restou vivo, continuou Guinevere. Como ajudante de Eleonora, Limalicha tinha muita experiência em lidar com nobres de alto escalão em seu nome. Por isso ela não sabia como reagir quando uma pessoa nobre dizia uma coisa tão ridícula na frente dela. No entanto, ela ouviu atentamente. Ninguém os levou a sério, havia apenas alguns. Em meio-dia eles capturaram a primeira cidade. Os soldados foram inspirados pelo carisma do homem chamado Artorius e se juntaram ao seu acampamento. Além disso, eles tinham vários dragões com eles, disse Guinevere. Limalicha inalou enquanto esperava por isso. Depois de lutar contra o dragão com ela e finalmente vir de costas para Asvarri, o jovem sabia como os dragões podem ser irritantes. As escamas do dragão eram invulneráveis e seus braços eram fortes o suficiente para romper paredes. Se houvesse um exército na história do mundo que pudesse domar dragões, teria sido fácil para tal nação dominar o continente. De fato, tal país não existiu na história do mundo, pois nunca houve um ser humano conhecido capaz de domar uma dessas criaturas. Portanto, o fato de o exército Asvarri ter manipulado os dragões para confrontar Naruto e Limalicha foi em si um evento extraordinário. Para o jovem, era algo fora do comum. Desde que se tornou um ninja, ele enfrentou seres verdadeiramente irreais. Embora eu não tenha visto com meus próprios olhos no campo de batalha, ouvi dizer que o exército está perdendo terreno por causa da devastação dos dragões. A traição dos soldados baixou o moral deles. Homem chamado Artorius. Guinevere continuou. A fuga de Guinevere parecia ter sido resultado de uma combinação de sorte e boa sorte. Aconteceu quando ela estava saindo do palácio para uma viagem com um punhado de seus discípulos. A própria jovem descreveu a viagem como um hobby pessoal. Por que você está nos contando isso? Naruto. Ouvi aldeões dizerem que alguém matou um dragão. Naruto e Limalicha eram apenas estranhos que foram salvos pelas pessoas desta vila. E foi dito que Guinevere também escapou, neste lugar por acaso. Então, por que ela pediu ajuda a eles? O ninja e a jovem então se entreolharam. Guinevere, desculpe desapontá-la. Nós só derrotamos o dragão por acaso. Naruto indicou. Eu não acho que os dragões são adversários, que podem ser derrotados por acaso. Eu fui conduzido por aldeões,
Para ver os restos do dragão que você derrotou, Guinevere afirmou com o rosto empalidecendo. O que exatamente ela viu? Naruto se perguntou. Vossa Alteza, por favor, sente-se. O cavaleiro indicou. A condição dos restos mortais era horrenda. A asa esquerda foi arrancada e colegas caçadores encontraram um pedaço de osso salpicado alojado no fundo de uma árvore distante. Me disseram que você estava enganchado no dragão, então eu acho que você é a causa, continuou Guinevere. Enquanto ela falava, ela olhou diretamente para Naruto. Ele mesmo podia dizer a si mesmo que não importava o quão resistente fosse um dragão, ele ainda tinha que usar um Rasengan. Ele não usou nenhuma arma para eliminar a criatura, mas um poderoso ninjutsu que causou muito dano. Eu ainda me pergunto, que sensação foi essa? Era como se alguém estivesse me chamando de longe. Naruto disse para si mesmo. Naruto. Limalicha chamou. O jovem se virou rapidamente. Limalicha olhou para ele com uma expressão indescritível. Ele se perguntou se a sensação estranha que sentirá era realmente real. Ele poderia falar sobre isso agora. Guinevere não sabia o que o ninja estava pensando, mas ela estava balançando a cabeça lentamente. Claro, você ainda não acredita em mim, mas enquanto eu ficar nesta aldeia, eles vão atacar novamente. Guinevere informou. Com todo o respeito, por que Guinevere fugiu para esta vila? Naruto perguntou querendo mudar de assunto. Porque eu sei que as pessoas desta aldeia são gratas a mim. Guinevere começava a explicar que, embora fosse uma princesa, parecia ser um fato bem conhecido em Asvari que ela gostava de passear. De fato, a jovem muitas vezes levava um punhado de seus seguidores para várias partes de Avari, colecionando lendas locais. A jovem só ia às regiões onde ainda existia a lenda dos Cavaleiros da Távola Redonda, então as pessoas ao redor da princesa não interferiam, exceto para entretenimento. De repente, Guinevere pensou em algo que pareceu deixá-la nostálgica. Mas é por isso que meu irmão zombou de mim, disse Guinevere. E quando a jovem ia para cidades e vilas, havia momentos em que as autoridades locais pediam ajuda da família real através dela. Esta vila não foi exceção. Durante a visita anterior de Guinevere, eles foram atormentados por bandidos. Esses bandidos atacaram durante a permanência da jovem na aldeia e ameaçaram os moradores. Na época, Guinevere tinha apenas alguns seguidores, os bandidos eram cerca de 30. Os homens da princesa foram capazes de derrotá-los e restaurar a paz na aldeia. Afinal, eles eram os acompanhantes da princesa, eram altamente qualificados, se não em menor número. Os bandidos foram derrotados devido ao baixo moral e ao fato de subestimarem os aldeões. Desta forma, a vila e outros assentamentos próximos foram salvos dos bandidos. Como o senhor vizinho se recusou a enviar um exército para lutar contra os bandidos, os habitantes da cidade ficaram desesperados e sem esperança, sua gratidão à princesa ficou ainda mais forte. Guinevere foi caçada pelo exército do usurpador, a aldeia estava pronta para recebê-la por estes motivos. Os aldeões estavam determinados a proteger a princesa, pois já haviam salvado sua vida. A vila tinha uma nova torre de vigia, e estava muito bem construída, então o perímetro foi reforçado para afastar bandidos. Naruto assentiu, rapidamente limpando sua mente. Mas por que uma princesa como você faria uma viagem assim? Naruto perguntou. Embora soubesse que os Cavaleiros da Távola Redonda, que haviam fundado Asvar com o fundador Artorius, haviam se tornado objeto de crença e até tinham seu próprio templo. Por que uma princesa do reino visitaria um lugar onde os cavaleiros eram reverenciados? Era ridículo. É porque... Guinevere hesitou. O atendente aleatório a interrompeu com um curto, Sua Alteza. Guinevere provavelmente sentiu como se quase tivesse saído do assunto, então desta vez a princesa estava honestamente aceitando o conselho do cavaleiro. Naruto também concordou em voltar aos negócios. Então Naruto perguntou a Guinevere como ela chegou à vila. Ela levou cerca de um mês para chegar à aldeia após a queda da capital, e a jovem passou o mês seguinte escrevendo cartas e verificando a situação fora da serra. Eu sabia. Naruto refletiu. Os soldados encontraram este lugar, antes que os senhores viessem protegê-lo. O que ela precisava não era um herói, mas um exército para lutar contra o usurpador. Seria mais significativo entrar em contato com os senhores que ainda não haviam caído em mãos inimigas. Vossa Alteza, tenho duas coisas que me incomodam. Primeiro, qual é a origem do homem que se chama Artorius? Sua Alteza, você disse que o morto ressuscitou. Seguindo sua intuição,
Lima Lixa decidiu que era algo que precisava ser esclarecido, se Guinevere estava ou não escondendo algo dela. O sorriso amigável da princesa desapareceu. Um breve momento de silêncio se passou antes que ela sussurrasse algo assim para o cavaleiro. O cavaleiro fez uma reverência, indo para a sala ao lado procurar uma caixa lacrada, longa o suficiente para segurar uma espada. Ele colocou a longa caixa sobre a mesa, rasgou o lacre e abriu a tampa. Dentro estava o osso, que parecia ser os ossos da mão de um homem. Posso perguntar o que é? Lima Lixa começou. Antes de vir aqui, desenterrei a tumba do ancestral Artorius. Foi o único osso que encontrei lá dentro. Não importa o quão cuidadosamente foi guardado, inevitavelmente será danificado. Guinevere informou. Naruto ficou surpreso. A outra razão para sua surpresa foi que havia apenas um osso deixado na sepultura. O que Guinevere disse foi mais chocante para o ninja, que disse que foi há 300 anos. Não importa o quão cuidadosamente foi guardado, estava fadado a ser danificado. O maior problema é que há rumores de que a pessoa que se chamava Artorius e que usurpou o trono era um pinguim que não tinha a mão direita, apontou Guinevere. É verdade que o falecido ressuscitou? Perguntou Lima Lixa. Eu não sei se é verdade ou não ainda. Você não pode contar ao mundo sobre isso. Impostor de Artorius. Guinevere respondeu, balançando a cabeça calmamente. Naruto pensou que ela estava certa, que seria fácil convencer os senhores e as pessoas desta forma. A história irracional da ressurreição dos mortos não era o que a política queria. O que eles precisavam era de uma história mais realista. Até o ninja entendeu isso também. Mas aqueles que os enfrentam devem saber disso. Supondo que os mortos sejam realmente os mortos-vivos, as figuras lendárias, eles podem ter poderes além dos das pessoas comuns. Portanto, Lord Naruru, eu preciso de sua força. Guinevere afirmou. O ninja estava confuso, mas assentiu. Os fatos não eram convencionais, mas a evidência da situação era esmagadora. Nesse caso, talvez deva ser levada em consideração a possibilidade de reanimação do falecido. Talvez como Edo Tensei, alguém manipulou esses mortos. E então a segunda pergunta. Sua Alteza deve estar ciente de que somos Dissected. Lima Lixa continuou. Inicialmente, a razão pela qual eles estavam em Asvari era porque o exército de Leitmerites estava lutando contra dragões. A dupla explicou como chegaram à ilha. Quanto à reação de Guinevere, mesmo com a incrível notícia de que ela veio nas costas de um dragão, ela apenas assistiu. Então vocês dois derrotaram o dragão, e agora tudo faz sentido. Guinevere comentou. Mas esse não era o ponto. Naruto rebateu. Nenhuma declaração de guerra foi emitida antes da chegada de Asvari, não houve resposta aos avisos de Zekted. As frotas se encontraram em Legnica. É possível que a frota de Asvari que atacou Zekted tenha caído nas mãos de Artorius? Perguntou Lima Lixa. O quê? O nosso exército enviou tropas para Zekted? Perguntou Guinevere. Ao perguntar isso, Guinevere parecia bastante traumatizada e abaixou a cabeça com uma expressão triste. Foi só depois de um tempo que ela levantou a cabeça e disse em um tom trêmulo. Até Naruto podia ver que a jovem não tinha conhecimento do ataque da frota de seu país. Eu nunca tinha ouvido falar de uma invasão de Zekted pela marinha de Asvari. Não estou familiarizado com política, pelo menos ouvi meu pai dizer que quer manter relações amistosas com Zekted. Como ele está atacando agora? Perguntou Guinevere. Naruto e Lima Lixa se entreolharam. A situação de Guinevere era realmente lamentável. No momento em que o jovem saltou para as costas do dragão, o exército Zekted já havia sofrido danos e até mesmo navios afundando. Embora o resultado da batalha naval fosse assim desconhecido, Zekted consideraria Asvari um inimigo e enviaria suas tropas contra ele. Em outras palavras, Asvari estava prestes a enfrentar um dilema interno e externo. Se a marinha de Asvari derrotou tanto a marinha de Zekted que não conseguiu resistir, a história era outra. Há uma coisa que eu não entendo. Por que eles enviariam um exército para atacar Zekted antes de me caçar? Eu não quero ter alta autoestima, mas não é a coisa certa para acalmar as coisas? Em casa primeiro? Guinevere perguntou. O fato de que havia apenas cerca de 20 soldados perseguindo Guinevere pode ser um motivo de preocupação bastante alarmante. Naruto apontou. Isso foi o que o ninja disse. Mesmo sendo o primeiro esquadrão, eles eram muito poucos. Por isso estava tão preocupado. Ele não conseguia entender o significado por trás disso. Ele não era um gênio da estratégia como Shikamaru Nara, mas se perguntava o que. Sua Alteza,
Por que o impostor Artorius está tão ansioso para invadir Zekted? Que razão você acha? Perguntou Limalicha. Guinevere balançou a cabeça. Ela lembrou que seu falecido pai em sua vida estava tentando estabelecer um relacionamento amigável com Zekted. Naruto olhou para Limalicha e notou que ela o encarava, como se tivesse algo a dizer. Era óbvio que ela queria relatar isso a Zekted. Guinevere, nós entendemos o que você está pensando. Mas essa não é uma pergunta que pode ser respondida imediatamente. Guinevere, por favor, nos dê um momento, Naruto disse. O jovem sugeriu isso, sentindo que precisava discutir isso com Limalicha primeiro. E Guinevere simplesmente concordara. Então os dois pediram emprestado outro quarto na residência principal. Uma mulher de meia idade também lhes trouxe uma refeição. Foi só então que Naruto veio à mente que ele não tinha comido nada desde que acordou, e ele estava tentando desesperadamente enfiar na boca o pão, legumes e sopa de batata que a família do chefe tinha providenciado para ele. Era em momentos como esses que ele sentia a falta do ramen. Assim que percebeu que estava com fome, não conseguia parar de comer. Naruto tinha dormido o dia todo, não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso. A mulher que entregava a refeição entendeu isso e saiu para trazer mais comida. Como resultado, o ninja o levou em 2 viagens. Limalicha também comeu um pouco de pão, ao mesmo tempo em que pegou os pedaços de vegetais que estavam na beira da boca de Naruto com os dedos e os enfiou na própria boca. Era uma emergência, então nenhuma quantidade de comida deveria ser desperdiçada. De alguma forma, Limalicha parecia feliz com isso. Depois de encherem a barriga, viram a mulher de meia idade sair da sala. Depois de se certificar de que as paredes eram grossas o suficiente, ela começou a limpar rapidamente a situação até agora. Ela é como uma personagem de um poema narrativo. Limalicha disse sarcasticamente. Naruto não disse nada. Toda a sua família foi morta, mas a princesa escapa ilesa. O matador de dragões que ela conhece em sua jornada vem em seu auxílio. Um assunto adequado para um menestrel fazer rap e cantar. Infelizmente, essa é a realidade. E porque é realidade, não precisamos bancar heróis para menestréis cantarem para gerações futuras. O conselho rígido de Limalicha, desde o início, fez o ninja rir. Era certo que a jovem que vinha reclamando dos maus modos de Naruto há anos, temia que o jovem estivesse afundando cada vez mais em problemas e que ele não pudesse sair dela. Fazia apenas 1 ano e 6 meses desde que ele chegara a Zekted, e ainda assim as coisas estavam acontecendo o tempo todo. Mas o ninja também estava totalmente ciente disso. Naruto e Limalicha entenderam os desejos de Guinevere, eles também tinham suas próprias posições e preocupações. Então, Limalicha continuou. Vamos decidir como proceder. Vamos começar com nosso grande objetivo. Naruto indicou. Go! Ah, entendo. Você quer dizer que não devemos esquecer para onde estamos indo, certo? Então vamos voltar para Zekte do Go. Você está bem? É isso? Tem certeza que está bem? O que você quer dizer com isso? Oh não, é verdade. Zekted está sendo invadido por Asvari. É por isso que devemos tentar parar a invasão, certo? Naruto perguntou. Isso é um problema, fora do nosso alcance. Limalicha respondeu. Isso pode ser verdade. Mas se procurarmos a causa raiz da invasão de Zekted por Asvari, eles podem estar bem perto da resposta. É realmente possível desperdiçar uma oportunidade tão rara? Não é que não possamos investigar, mas dadas as circunstâncias é um objetivo secundário, não um objetivo principal. É verdade. Seria confuso se nos propusessemos vários objetivos. Mesmo que fossemos fazer uma investigação, deveríamos fazê-lo dentro dos limites do nosso objetivo principal, indicou Limalicha. Você está certo. Naruto confirmou. Agora vamos decidir sobre nossos objetivos de médio prazo. Isso é o que devemos fazer para nos levar de volta a Leitmeritz, afirmou Limalicha. Qual é o plano? Não deveríamos ir para a cidade portuária primeiro? Verdade. Uma opção era nós dois irmos para o sul até a cidade portuária, e de lá para o continente. Mas devemos saber exatamente onde estamos. Eu tinha perguntado ao chefe mais cedo, ele me disse que esta aldeia localizada nas montanhas da Cordilheira de Penine, a espinha dorsal da ilha de Asvari, e a capital, Colchester, estava muito ao sul, está, a uma distância considerável. Naruto não disse nada. A outra maneira teria sido dizer a Ellen onde estávamos.
Mas uma carta pode não ser a maneira correta, então pensei que poderíamos fazer um nome para nós aqui fazer com que o Leitmerit nos pegasse. Limalicha continuou. Então essa é outra maneira de olhar para isso. O jovem ficou espantado e impressionado com a inteligência de Limalicha, e não achou que houvesse outra maneira de conhecer os Leitmerites além de vir eles mesmos. Felizmente para o ninja, ele tinha jovem com ele, então ele sabia que estaria realmente perdido se estivesse sozinho. Há outro problema. Se fossemos para a cidade portuária, nós dois poderíamos caminhar por montanhas desconhecidas? Se chegarmos ao porto, nós dois de um país estrangeiro vestidos com roupas fofas como podemos, eles estão organizando um barco? Limalicha perguntou. Eu realmente não sei. Naruto respondeu. Também é preocupante que o cinturão sul, mais próximo de Colchester, já esteja sob o controle do grupo que se autodenomina Artorius. A guerra entre as Var e Zecter está apenas começando e a situação é imprevisível. Eu vejo o que você quer dizer. Nós, Zectedians, estamos tendo problemas para se locomover em assentamentos povoados, para não mencionar questões monetárias. Você tem algum, Naruto? Nem uma única moeda, é claro. Deixei todos os trocados de Zecter na cabana. Naruto informou. Eu também. Limalicha acrescentou. É compreensível, afinal, nunca poderíamos sonhar em estar em tal situação. No final das contas, não há muito que possamos fazer com nós dois, essa é a conclusão. Sim. Limalicha estava discutindo seus pensamentos com o ninja, como se a jovem estivesse tentando organizar seus pensamentos. Às vezes ela parava no meio de uma frase para pensar. Os dois discutiram o que fazer em seguida, e finalmente encontraram um vislumbre de luz em sua situação. Eu acho que informá-los de nossa presença em uma carta seria tão difícil quanto ir ao porto, mas isso só atrairia inimigos mais fortes. Naruto disse. Em tempos de guerra, é impossível para um estranho escrever e enviar uma carta silenciosamente, e é improvável que o Asvaria envie uma para nós, afirmou Limalicha. Parece que vamos ter que fazer um nome para nós mesmos e deixar eles saber que estamos aqui. Quanto ao método, vou liderar um exército, e nos sairemos bem, e garantiremos que a notícia circule pelo continente. Naruto e Limalicha se entreolharam e assentiram ao mesmo tempo, ambos chegaram à mesma conclusão. Os dois se conheciam tão bem que às vezes não precisavam falar para se entender. Mesmo em Konoha, o ninja não tinha esse tipo de relacionamento. Felizmente, agora temos uma bandeira para hastear diante de nossos olhos. Há aqueles ao nosso redor que se levantarão, e há aqueles que a seguirão. E o herdeiro do trono legítimo busca ativamente nossa ajuda, Naruto comentou. Quando você pensa sobre isso, ajudar a princesa Guinevere é a escolha mais lógica. Eu não teria chegado a essa conclusão sozinho, Naruto, graças a você, Limalicha parabenizou. Não. Tudo graças a você, Lin, por esclarecer isso. Se eu estivesse sozinho, teria tomado uma decisão emocional de ajudar Guinevere. Mas não funcionaria. Eles não confiariam em mim. Ajuda. Uma razão que qualquer um pode aceitar para ajudar Guinevere. Naruto continuou pensando, mas mesmo assim, o futuro dos dois não parecia muito brilhante. Ele não deveria ser um pensador como Shikamaru, ou Limalicha, ele era mais do tipo simples se isso ajudasse. Sempre precisávamos de alguém que pensasse muito à frente. Guinevere tinha poucos seguidores com ela, e apenas um cavaleiro. O moral dos aldeões era bom, mas havia apenas algumas dúzias no máximo, Naruto lembrou. Sim. Limalicha confirmou. Mesmo que eles pedissem ajuda a outras aldeias próximas que tinham sido ajudadas por Guinevere, era difícil dizer se eles poderiam reunir 100 homens. E eles não são soldados. O inimigo é um falso rei que se chama Artorius e seu exército, e eles controlam os dragões. Eles não são oponentes normais. Nesse caso, decidi ajudar Guinevere. Mas espero que não me chamem mais de matadora de dragões. Você não leva isso a sério o suficiente. É um problema que afeta mais do que o país de Asvari. Depois de dizer isso, Naruto se sentiu mais relaxado. Talvez fosse porque ele tinha um objetivo claro em mente, assim como Limalicha havia dito. Mas ela o repreendeu, mas seu tom era suave. Era como uma irmã disciplinando seu irmão estúpido, e isso deixou o ninja um pouco infeliz. Bem, isso não é importante agora. Limalicha disse. De qualquer forma, há uma outra coisa que deve ser confirmada primeiro. Eles retornariam a Guinevere,
relatando sua discussão, explicando o que planejavam fazer para ajudá-lo, aumentando a reputação de Naruto e para alertar Zekted de sua presença. Com a ajuda do Dragon Slayer, é como ganhar o poder de 100 homens. Guinevere declarou alegremente. Ela sorriu como uma flor, que desabrochou em seu rosto e se agarrou firmemente à mão de Naruto. Este tinha sido pego de surpresa, mas ele estava sorrindo para ela com um pequeno sorriso. Mas o cavaleiro da princesa estava descontente com a cena, então rapidamente afastou a dupla um do outro. Naruto, por favor, não aperte a mão de Sua Alteza com tanta força. Limalicha protestou. Por alguma razão, até Limalicha culpou o ninja. Embora sua expressão não tenha mudado, o jovem podia sentir seu descontentamento. Naruto balançou a cabeça para retornar ao assunto em questão. Ele se virou para Guinevere, que contestou seu cavaleiro por seu comportamento. Guinevere, podemos ver os restos do dragão primeiro? Naruto perguntou. Por quê? Perguntou Guinevere também. Eu não quero ser saudado como um herói matando dragões, por alguma razão obscura. Eu quero ver com meus próprios olhos, se o dragão foi realmente derrotado por nós. Pouco depois, Naruto e os outros chegaram em uma colina a alguma distância da vila. A área era uma grande área de árvores que haviam sido esmagadas, e a situação era bastante sombria. Com o ninja estava um caçador da aldeia, assim como Limalicha, Guinevere e seus cavaleiros, todos os 5. Guinevere também insistiu, para ver o corpo do dragão mais uma vez. Embora tenha sido um pequeno erro de cálculo para Naruto e os outros, a princesa estava convencida de que ela não seria um fardo em sua jornada. Na verdade, ela era muito forte em seus pés e pode andar. Um dia havia se passado desde o acidente, e o cadáver do dragão estava coberto de trepadeiras tão férteis que parecia uma pequena montanha. De acordo com o caçador da aldeia, a cena não mudou desde a última vez que ele a viu. Ver a criatura morta trouxe de volta memórias para Naruto. Naruto pegou uma kunai que ele tinha e esfaqueou as escamas do dragão. O som da lâmina da faca se abrindo e o som do estalo ecoaram. No entanto, ele repetiu várias vezes, o resultado foi o mesmo. Como dito antes, essas criaturas não poderiam ser mortas por armas normais. Faz um dia inteiro desde que ele morreu, mas a balança ainda está dura. Naruto comentou. Não importa quão afiada seja a espada, não importa quão afiada seja a lança, ela não pode arranhar as escamas do dragão. Isso é normal. Eu também nunca vi isso. O cavaleiro a serviço de Guinevere mais tarde contou relutantemente a história de quantos homens corajosos desafiaram o dragão usado pelo falso exército de Artorius, mas nenhuma de suas lâminas conseguiu perfurar suas escamas fortes e a resistência da criatura. Então, como o Lord Naruto e seu companheiro conseguiram matar aquele dragão? Guinevere perguntou. Naruto subiu nos restos do dragão e então usou sua memória para investigar a raiz da asa esquerda do dragão. Como Guinevere contou, a raiz da asa foi aberta, revelando um osso quebrado, uma visão horrível. Parecia que o ninjutsu era tão eficaz. Ali. Naruto comentou. Os olhos de Naruto olhavam diretamente para um lugar onde um buraco profundo e perfurado havia sido perfurado aqui. Deve ter sido uma ferida mortal. O dragão caiu aqui, clamando por sua vida. Como muitos descreveram anteriormente, era necessária uma arma muito especial para poder ferir essas criaturas. Então parece que ninjutsu é uma das poucas coisas que funciona contra eles. Naruto murmurou. Limalicha montou nas costas do dragão. Como Naruto, a jovem viu o buraco profundo que havia sido perfurado e ofegou. Recordando o poder do jovem, o ninjutsu como ele o chamava, ela parecia menos surpresa ao ver isso. Ela sabia bem que o ninja era poderoso. Se não me engano, ninjutsu é uma das poucas coisas que podem ferir dragões. Naruto indicou. Mesmo depois de vê-lo várias vezes, ainda estou impressionado com o poder de seus poderes. Mas, Naruto, graças a você, minha vida foi salva. Muito obrigado, Limalicha agradeceu. Honestamente, era um milagre que os dois estivessem vivos agora. Naruto tentou se lembrar o máximo que pôde, mas as partes principais de sua memória eram tão vagas que ele parecia realmente focado. O que era importante para ele era que ele tinha conseguido salvar Limalicha. Se você pudesse fazer algo que você não poderia ter feito apenas se comprometendo e sendo egoísta, isso seria mais fácil, afirmou Limalicha. A jovem estava absolutamente certa. Se ele estivesse na mesma situação novamente, Naruto sabia que faria a mesma coisa novamente se fosse para proteger Limalicha. Naquele momento, também havia um barulho. Eles se viraram,
e parecia que alguém tinha subido nas costas do dragão também. Era Guinevere. Mesmo que o cavaleiro auxiliar estendeu a mão para detê-la, a princesa foi capaz de passar o braço do soldado e rastejar em direção a Naruto e Limalicha atordoados. Nesse ponto, ela tropeçou ao perder o equilíbrio, e os dois rapidamente correram para apoiá-la à direita e à esquerda. Eu não consegui identificar corretamente a ferida ontem, porque meus seguidores me pararam. Você deu um soco naquele buraco, Lord Naruto, como prova de que você lutou contra o dragão, não foi? Perguntou Guinevere. Por que Guinevere tem tanta certeza? Eu nem me lembro do que aconteceu, Naruto apontou. É porque eu li muitos livros sobre os Cavaleiros da Távola Redonda e estudei todas as lendas antigas. Então eu pude ver imediatamente. Eu ainda estou me perguntando, mas como você conseguiu isso, Lord Naruto? Vamos apenas dizer, eu tenho uma boa arma que pode acabar com esses dragões. Sério? Do que se trata? É um poder que eu tenho. Naruto começou. Tem certeza que quer fazer isso? Limalicha perguntou cautelosamente. Sim. Com a situação em que estamos, seria melhor falar sobre isso. Aqui está o que, eu derrotei este dragão. O jovem estendeu a mão na frente dele, então ele facilmente criou um Rasengan. Guinevere olhou para o orbe na mão de Naruto, a princípio ficou surpresa, mas depois parecia fascinada pelo ninjutsu. Por vários segundos, a princesa observou a técnica. É realmente fascinante. Se não me engano, seus poderes são como os itens dados ao homem pelos deuses e são chamados de artefatos desde os tempos antigos. Você nasceu com esses poderes, meu senhor Naruto? Guinevere perguntou intrigada. Você disse, artefatos? Guinevere, eu sinto muito, eu não entendo o que você quer dizer. Meus poderes, meu chakra, eu herdei dos meus pais que foram passados através da minha família por um longo tempo, não algo dado pelos deuses. Naruto respondeu. Uma arma comum pode ferir um dragão? Posso lamentar dizer isso, mas o fato de você ter sido agarrado pelas garras do dragão, montado em suas costas e atravessado o oceano vivo é ainda mais estranho. Ela não está errada sobre o que ela diz. Kurama indicou. O que você quer dizer, Kurama? Naruto se perguntou. Lembra a todos mesmo que o chakra vem de Shinju, a árvore divina. Antes de ser compartilhado pelo velho Rikudo com os humanos, o chakra era exclusivo dos Tsutsuki, que eram considerados deuses. Lembre-se, como Kaguya Tsutsuki foi considerado em seu tempo. Naruto não disse nada. Guinevere podia estar certa, e não havia espaço para refutá-la. Chakra era uma habilidade Tsutsuki, antes de ser compartilhada. Até Limalicha, que era simplória demais para discutir, estava pensando nisso. A dupla se entreolhou, então depois de um momento de reflexão ela disse para si mesma. Entendo. Arifar. Os Vanadis de Zekted tinham armas especiais chamadas Viralt. Eles têm vontade própria e podem exercer poderes que nenhum humano pode controlar. Você deveria ter visto ontem, Naruto. Limalicha apontou. Sim. Ellen atacou um dragão voador com uma ferramenta de dragão que podia controlar o vento, mas foi ineficaz, Naruto disse. Receio que o Asvarian plantou algo no dragão, que poderia resistir ao poder das armas do dragão. Caso contrário, este ataque teria sido poderoso o suficiente para derrubar o dragão do céu. Ouvi Ellen dizer, o dragão arma é poderosa para dividir as escamas do dragão. Sim, é verdade. A energia emitida por Arifar era chakra, quando senti que fiquei realmente surpreso. Então, se seu poder emite o mesmo tipo de energia que uma arma de dragão, eu como Zektedian, acho que é possível. É possível que seus poderes estejam ligados aos humanos pelos deuses, tudo como Viralts foi dado ao dragão negro. No entanto, a razão pela qual os virais são tão poderosos é que são armas especiais relacionadas à lenda da fundação de Zekted. Quanto aos meus poderes, é algo que herdei de meus pais. Como disse a Guinevere antes. Mas esse é realmente o caso. Naruto pensou um pouco e decidiu que não havia sentido em discutir tais coisas agora, e finalmente decidiu não explorar a origem do chakra ainda. O importante era que parecia que o ninja e Limalicha haviam sido salvos por seu poder extraordinário. A razão poderia ser chakra, foi isso que aconteceu. Embora ele tenha lutado com Kaguya, ele ainda não sabia de onde ela veio, mesmo a aparição de Shinju na Terra, mesmo a Goromo Tsutsuki não sabia desses detalhes. Naruto poderia lutar contra um dragão, sob este falso Artorius. Guinevere, você pode nos contar mais sobre os artefatos? Naruto perguntou.